Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E também compartilhe com seus amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Na opção todas. Aí você estará recebendo em primeira mão o conteúdo assim que ele chegar no YouTube. Eu insisti na opção toda, gente, pois muitos de vocês não estão recebendo as notificações do canal, tá bom? Bom, agora sem mais delongas, vamos para a história de hoje. História, conto ou relato, como eu sempre digo, você decide se acredita ou não. Eu, Angel Black, acredito no sobrenatural. E hoje as histórias são lá da página Conto Sinistro novamente, tá bom? Hoje a gente vai falar da besta de Gévaudan. Espero que vocês prestem atenção porque é muito bom o relato, tá bom? Entre os anos de 1764 e 1767, habitantes da pequena província francesa Gévaudan, atualmente parte de Lourese, próximo das montanhas Marguerite, foram aterrorizados por uma horrível criatura lupina que passou a ser conhecida como La Bête du Gévaudan ou a besta de Gévaudan. A criatura foi descrita como um monstro semelhante a um lobo, mas muito maior do que qualquer lobo que já havia vagado pela região, sendo quase do tamanho de uma vaca ou de um burro. Suas patas eram dotadas de garras afiadas. A pelagem era escura, como a noite. A cabeça maciça, semelhante a um mastim, com orelhas pequenas e retas, além de uma boca excepcionalmente grande, repletas de enormes presas. Mais do que uma aparência medonha, a criatura parecia dotada de uma maldade inerente que a impelia a matar pelo simples prazer de fazê-lo, não apenas para se alimentar ou se defender. Acredita-se que até o seu reinado de terror se encerrar, a besta de Gévaudan tenha matado algo entre 60 e 100 homens, mulheres e crianças, deixando ainda um saldo de mais de 30 feridos. Atestar a veracidade desses números, é claro, constituem uma tarefa impossível. Mas ao certo, o que se sabe é que o caso realmente aconteceu e que o número de vítimas foi elevado, uma vez que causou comoção em todo o país, vindo a ser conhecido em outras partes da Europa. O primeiro encontro relatado com a fera aconteceu em maio de 1764, na floresta de Mircoire, próximo de Lagogne, da porção oriental de Gévaudan. Uma jovem que cuidava do seu rebanho de gado percebeu uma forma escura, espreitando em meio aos arbustos. Ela contou que a fera saltou da mata, investindo contra os animais. Mas os touros
conseguiram mantê-lo à distância com seus chifres. A criatura atacou por uma segunda vez, lutando contra os touros, com um comportamento que era incomum para um lobo, mas foi repelida novamente. Os animais conseguiram ganhar tempo suficiente para a mulher apavorada escapar e chegar até seu vilarejo, onde ela contou o que havia acontecido. Os homens da vila se armaram e foram até o local, encontrando alguns animais feridos, mas nenhum sinal do tal lobo. Apenas um mês depois, o lobo apareceu novamente. Dessa vez, o ataque terminou em tragédia, com a morte de uma menina que não conseguiu escapar da fera. O corpo da criança foi encontrado próximo a um córrego, onde ela havia ido encher um cântaro de água. Ela havia sido terrivelmente mutilada e o seu coração, segundo as histórias, fora devorado pela fera. Nos meses que se seguiram, a região mergulhou num clima de apreensão à medida que o enorme lobo negro prosseguia em sua matança, parecendo ter desenvolvido um gosto especial por mulheres, crianças e homens solitários que se embrenhavam na floresta para cuidar de seus animais pastoris. A forma como a fera atacava também era incomum para um predador, pois ele visava a cabeça de suas vítimas, ignorando os braços e as pernas, áreas em que os lobos tendem a se concentrar. As vítimas que não eram inteiramente devoradas ou desapareciam sem deixar vestígios, eram encontradas com suas cabeças despedaçadas ou completamente removida de seus corpos. Algo que nunca se tinha ouvido falar, né? Até então. Em virtude do grande número de ataques e vítimas fatais, alguns começaram a suspeitar que haveria mais de uma fera, um par, ou quem sabe até uma alcateia dos terríveis animais. De fato, algumas testemunhas relatavam ter avistado a fera nos momentos em que ela era vista em outro lugar. Alguns também diziam ter visto o enorme lobo andando com outros animais menores que ele parecia liderar. Os relatos se multiplicavam e um estranho boato começou a se espalhar. De que a fera seguia as ordens de um homem misterioso, todo vestido de couro preto, que apontava as pessoas que a fera deveria matar. Para alguns, era um nobre decadente que tomava o assassinato por seu esporte, e para outros era o próprio diabo. À medida que a besta de Gévaudan continuava a matar sistematicamente as pessoas, começaram então a acreditar que por trás de suas ações haviam algum comportamento, um componente
sobrenatural. Caçadores perdiam o rastro da fera no meio da floresta. Armadilhas eram ignoradas. Armas pareciam negar fogo. E os mateiros não entendiam como um lobo tão grande era capaz de se esquivar assim de todas as buscas. A habilidade da criatura em sobreviver a todas as tentativas de eliminá-la e o fato dela preferir matar mulheres parecia algo claramente sobrenatural. Os camponeses passaram a acreditar que não estavam enfrentando um simples lobo, mas um loup-garou, um lobisomem. Apesar de todas as providências para aumentar a segurança, erguendo cercas e acendendo tochas durante a noite, não havia sinal da fera diminuir a sua sede de sangue. Em outubro de 1764, dois caçadores encontraram a besta na floresta e atiraram contra ela a uma distância de apenas 10 passos. Eles atingiram a criatura, quase a queima-roupa, e conseguiram derrubá-la. Mas antes que eles pudessem recarregar os mosquetes para a segunda salva, ele se ergueu e correu para o bosque. Os caçadores juraram ter acertado a fera, mas contaram que as balas não foram capazes de matar a besta, imbuída de uma resistência obviamente diabólica. Uma vez tendo contado o que havia acontecido, organizou-se um grupo de caça que encontrou facilmente os rastros de sangue adentrando o bosque, exatamente no local em que o homem havia, aliás, que os homens, haviam alvejado a criatura. Diante da quantidade de rastros, todos acharam que seria questão de tempo até encontrarem a carcaça da fera em algum ponto da floresta. Os homens entraram na parte mais profunda da mata, onde descobriram vários corpos de vítimas até então desaparecidas. Mas nenhum sinal da fera responsável por aquele massacre. Quando se preparavam para retornar, o lobo surgiu sorradeiramente, investindo contra os homens e fazendo dentre eles 4 vítimas fatais. Os sobreviventes contaram que dispararam inúmeras vezes acertando o alvo, mas cada vez que a besta era baleada, se levantava para atacar novamente. Aterrorizados, os homens fugiram, e sem olhar para trás. Depois disso, o pânico se instalou de vez na região. As histórias sobre as façanhas da fera se espalhavam, carregadas por caçadores, mercadores e viajantes. Logo, não havia um caçador na França que não tivesse ouvido falar da maligna besta de Gévaudan. Várias bits se formaram, grupos de caçadores compostos de vários homens,
pé ou montados, armados com mosquetes potentes, longas lanças de caças e mastins farejadores. O chefe da milícia, o capitão Duhamel, foi incumbido pelo próprio rei Luís XV de encontrar e eliminar a ameaça responsável por deixar os camponeses em um estado de terror tamanho que colocava em risco até mesmo as colheitas. Duhamel organizou um enorme grupo de voluntários, formado por 17 caçadores experientes montados a cavalo. Um estoque de mais de 40 mosquetes previamente carregados e uma parelha de mais de 30 cães de caça. Aquele grupo chacinou todos os lobos que viviam na região. Segundo conta, mais de 200 animais foram mortos, mas nenhum deles se pareciam nem de perto com a elusiva besta de Gévaudan. Os caçadores espalharam armadilhas pela floresta, deixaram ovelhas em lugares acessíveis, vigiados noite e dia, aguardaram e chegaram até se vestir alguns com roupas de mulher para tentar atrair a fera, mas nenhuma dessas estratégias tiveram êxito. Finalmente, em novembro, o grupo de Duhamel avistou a fera e a perseguiu pela floresta, mas a perdeu em uma área onde os cavalos não conseguiam adentrar. Seguindo a pé, os implacáveis caçadores não se renderam. Depois de encontrar-se com um enorme lobo em uma clareira, dispararam contra ele, supostamente o alvejando repetidas e repetidas vezes. Ainda assim, a fera conseguiu escapar para dentro do bosque. O grupo, acreditando que o animal não poderia sobreviver a todos os ferimentos infligidos, retornaram a Gévaudan, onde foram recebidos como heróis. Dias se passaram sem nenhuma notícia da fera, até que no final de dezembro, pertinho do Natal, mais uma mulher desapareceu. O grupo de busca localizou seus restos, terrivelmente mutilados em uma ravina. O pesadelo continuaria. A credibilidade do capitão Duhamel caiu por terra e ele foi destituído, depois que um de seus homens de confiança quase foi linchado por uma multidão furiosa. Em Paris, as notícias foram recebidas com reprovação. Críticos da monarquia diziam que a fera estava fazendo o rei de tolo e que o monarca não era capaz de cuidar da segurança de seus súditos e de se livrar de um simples animal selvagem. Insuflando os rumores, alguns afirmavam que um nobre renegado estava por detrás das mortes, controlando um lobo selvagem. Já para outros, o tal nobre seria o próprio lobo demoníaco, no qual
O mesmo se transformava nas noites de lua cheia. Uma recompensa foi prometida para quem matasse a fera e apresentasse o seu corpo. Um emissário real viajou até a região de Gévaudan, levando a notícia de que o caçador que eliminasse a fera receberia uma verdadeira fortuna. O rei ordenou que a fera de Gévaudan fosse morta e seus restos expostos em Paris, como uma forma de acalmar a população. O montante foi oferecido e atraiu não apenas caçadores da França, como homens de todas as partes da Europa que se convergiam para Gévaudan, ávidos pela glória e pela riqueza. A caçada durou meses. Mais de 100 lobos foram abatidos, mas nenhum deles foi reconhecido como sendo a fera responsável por aquela situação. Os habitantes locais estavam cansados da presença de tantos estrangeiros comendo sua comida, remexendo em seus campos e invadindo as suas propriedades. Alguns caçadores agiam de má fé, tentando ludibriar as autoridades reais. Um homem chegou a apresentar a carcaça de um animal estranho e incomum, alegando que havia abatido a criatura após uma épica caçada. O mestre de caça reconheceu os restos pelo que eles de fato eram: uma hiena que aparentemente havia sido trazida do norte da África. Após a morte de duas crianças em tenra idade, o rei, comovido pela situação, contratou um normando chamado Deneval, que fora guarda-caça de um marquês e que tinha a reputação de ser o maior caçador da França. O monarca depositou no sujeito suas últimas esperanças e prometeu a ele um título de nobreza caso fosse bem-sucedido na perigosa empreitada. Em fevereiro de 1765, Deneval chegou à região de Gévaudan, acompanhado de 5 ajudantes de sua inteira confiança, sendo um deles um nativo americano que ele havia encontrado em uma expedição à colônia de Manitoba e que era famoso pelas suas qualidades como rastreador. A Entourange contava ainda com um verdadeiro arsenal: 50 mosquetes militares pesados, lanças com mais de 2 metros de comprimento, bestas que disparavam setas de ferro, bombas explosivas de pólvora negra, armadilhas e correntes para capturar ursos e outros equipamentos modernos. Os homens do guarda-caça usavam armaduras negras de couro batido e era uma visão aterrorizante, em especial o selvagem do Novo Mundo com o cabelo moicano e pintura de guerra. Deneval vestia uma armadura de couro e metal, cheia de espinhos, e dizem que havia matado uma loba no cio e espalhado seu sangue em todo o seu traje.
O fedor que exalava era nauseante, mas ele estava confiante de que atrairia a presa. O grupo de Deneville logo ganhou a companhia do jovem Jack Dennis, um rapaz de 16 anos que conhecia como ninguém a floresta e que provou não estar intimidado pela tarefa e nem pela aparência do bando. Jacques explicou que desejava se vingar da fera, uma vez que ela havia matado a sua irmã mais velha meses antes. O rapaz havia testemunhado o horrível ataque e visto o corpo sem vida de sua irmã ser arrastado como um boneco para a floresta, de onde jamais foi recuperado. O rapaz foi aceito na companhia dos caçadores que vasculhavam cada canto da floresta. O plano de Deneville era forçar a fera cada vez mais para perto de Gévaudan, a fim de fazer o abate. Em meados de maio, o plano do guarda-caça teve êxito, mas não da maneira que ele esperava. A fera foi atraída para a cidade durante as comemorações da Feira da Primavera. Durante seu ousado ataque, a besta matou várias pessoas, incluindo uma jovem de nome Marguerite, que estava enamorada de Jack Dennis. Furiosos, aldeões se armaram com ferramentas, paus, pedras e qualquer coisa que pudessem usar como arma para matar o monstro. Jacques e um grupo penetrou na floresta, seguindo o rastro do lobo, mas acabaram caindo em uma armadilha. Os homens acabaram morrendo, e se não fosse a chegada providencial de Deneville e seus homens, Jacques também teria sido morto pela fera. Mas, apesar de sobreviver, diz a lenda que os cabelos do rapaz ficaram totalmente brancos e que ele pareceu envelhecer décadas com a experiência. Pouco depois desse ataque, que teria deixado mais de 12 mortos, Deneville desistiu da perseguição. Não há o que fazer, teria escrito ao rei, se desculpando. E ele continuou. A fera nos iludiu a entrar na floresta, a fim de atacar impunemente o vilarejo. Claramente, estamos diante de algo que desafia a razão e que age impelida pelo desejo de matar. Temo que nossa presença aqui apenas a torna mais selvagem e vingativa. E assim, perturbados pela desistência do guarda-caça, a maioria dos caçadores também partiram. Livre para agir impunemente, a fera prosseguiu impiedosa. Ela matou um rapaz de 14 anos e uma mulher que carregava um recém-nascido. Furioso com a carta do guarda-caça, o rei ordenou que Deneville fosse trazido à sua presença, mas ele escapou para outro país, desaparecendo da história. Um dos conselheiros do rei, Luís XV, indicou um homem para assumir o lugar do guarda-caça. Seu nome era Antoine de Belterne.
um renomado taxidermista parisiense que havia caçado todo tipo de presa na Europa e também na África. Biauterne chegou sem estardalhaço e fez aparentemente pouco no início. Explorou a floresta, desenhou mapas e assinalou nele onde a besta havia sido vista. Em uma de suas expedições, encontrou com um nativo de Manitoba que ficou para trás após a desistência de Denaval. O homem, que passou a ser chamado de Mani, ofereceu suas habilidades como rastreador. Em 21 de setembro, Biauterne organizou um grupo de caça formados por 40 caçadores locais, especialmente escolhidos para a tarefa, e uma dúzia dos melhores cães farejadores. Unindo seu conhecimento do terreno aos valiosos conselhos de Mani, os homens se concentraram em uma área rochosa e isolada, repleta de ravinas, próxima ao vilarejo de Palmer. Parecia lógico para o taxidermista que o lobo usasse esse lugar cheio de cavernas como covil. Por ele proporcionar um bom esconderijo e dispor de água potável. O plano era levar a caçada até um lugar em que a fera se sentisse segura e onde ela não esperava ser confrontada. Logo chegaram ao local os cães. Os cães captaram um cheiro e começaram a latir como loucos. Não demorou para a besta emergir de uma caverna para investigar. Um dos homens deu o alerta e Biauterne disparou seu mosquete, acertando em cheio o dorso da fera. Ela ainda saltou, derrubando um dos homens, mas imediatamente os outros abriram fogo, crivando o lobo com tiros certeiros. Um deles teria arrancado seu olho esquerdo e se alojado no crânio. A criatura ganiu e caiu morta. Mas enquanto os homens comemoravam, ela de repente se ergueu e investiu novamente com uma ferocidade sobrenatural. Uma segunda saraivada de balas foi disparada e finalmente a fera acabou tombando. O golpe final foi deferido por Mani. Armado com uma afiada machadinha, o nativo saltou sobre a fera. Sua arma descreveu um giro no ar e caiu pesadamente, despedaçando o crânio da besta. Aproximando-se cautelosamente, os homens se colocaram a golpear a carcaça com baionetas e lanças compridas, até reduzi-la a uma coisa grotesca, sanguinolenta. Os caçadores amarraram o que havia restado da fera em um estrado e o arrastaram até Palmer. Biauterne examinou cuidadosamente os restos da fera e concluiu que se tratava de um magnífico lobo, medindo um pouco mais de 1,80 m e pesando algo em torno de 90 quilos. E com uma boca cheia de presas com mais de 1 polegada de comprimento. Biauterne tentou preservar a criatura a fim de levá-la ao rei,
Mas apesar de muitos danos durante a caçada, tudo o que ele conseguiu salvar foram as orelhas, os dentes e o rabo. Todo o resto foi queimado e enterrado aos arredores do vilarejo. Por mais de um ano, as coisas ficaram tranquilas em Gévaudan e a vida foi voltando ao normal. Então, na primavera de 1767, as mortes reiniciaram. Duas crianças haviam desaparecido e o corpo de uma mulher, sem a cabeça, fora achado em um descampado. Bialterne foi chamado para retornar a Gévaudan, mas ele afirmou que aquelas mortes não eram trabalho de um lobo, e sim de um maníaco. Em 19 de junho do mesmo ano, um nobre local, o Marquês de Upshur, organizou a maior bit já vista para encontrar o rastro do animal. Mais de 300 homens a pé e montados vasculharam cada centímetro do bosque e nada foi encontrado. Na época, um homem misterioso chamado Jean Chastel passava pela região. Ele era um conhecido de Jacques Denis e se ofereceu para exterminar a fera. Ao contrário dos outros, ele não era um caçador experiente, mas um especialista em folclore e superstições. Chastel afirmava que o responsável pela nova onda de mortes não era um simples lobo, mas uma besta sanguinária aprisionada no corpo de um homem. A luz fazia com que a fera no interior do culpado viesse à tona com um incontrolável desejo de matar. O espírito do lobo de Gévaudan havia contaminado esse homem, o transformando em um assassino. Ele era um loup-garou. O especialista conseguiu convencer as pessoas de Gévaudan a doar seus objetos de prata e, quando ele tinha o suficiente, mandou derreter tudo, a fim de produzir projéteis que foram abençoados pelo pároco local. O plano de Chastel era atrair o lobisomem para os limites do bosque. Ele preparou o lugar cuidadosamente, acompanhado de Denis, e recitou uma série de orações. Na alta madrugada, os dois perceberam movimentos na mata e ficaram alertas. De repente, uma besta em forma de lobo rompeu da floresta e avançou na direção dos dois. Chastel disparou com suas pistolas e os projéteis de prata pura vararam o corpo da besta, que caiu fulminada. E assim como a fera morta por Antoine de Bialterne, essa criatura era um enorme lobo, consideravelmente maior do que os outros que habitavam a floresta. O monstro foi estripado e dentro dele encontrou-se os restos de uma criança que havia desaparecido na véspera. A besta foi embalsamada e levada de cidade em cidade para que as pessoas pudessem vê-la, em troca de uma pequena contribuição, é claro. Mas, infelizmente, para a ciência moderna,
Os métodos de preservação da época não eram bons o bastante, e o que restou da fera acabou chegando até Paris em um estado deplorável. O fedor incomodou o rei de tal forma que ele ordenou que os restos fossem levados de sua presença imediatamente. Há informações contraditórias a respeito do que aconteceu com a besta então. Para alguns, ela foi queimada e suas cinzas espalhadas ao vento. Apesar dos protestos de Chastel, outros dizem que a carcaça chegou a ser levada até o genial taxidermista Bioterne, que restaurou a fera e vendeu para um nobre colecionador. Seja como for, os restos da lendária besta de Gévaudan jamais foram recuperados, causando mais de 2 séculos de controvérsias a respeito de sua real identidade. Em 1960, após estudar a transcrição Antoine de Bioterne a respeito do processo de dissecação da fera por ele abatida, uma comissão de zoólogos concluiu que o animal descrito era realmente um lobo. Franz Julien, taxidermista do Museu Nacional de História Natural de Paris, encontrou amostras dos dentes da besta de Gévaudan guardadas no arquivos do museu e as submeteu a testes, concluindo que se tratava realmente de presas de um lobo de grande porte. Em 1979, restos de um animal empalhado foram encontrados guardados no depósito do museu, em uma caixa. Segundo boatos, seriam os restos do espécime que Jean Chastel abateu com suas balas de prata. O animal foi aparentemente identificado como uma hiena nativa do norte da África, Oriente Médio, Paquistão e oeste da Índia. Seria a besta de Gévaudan uma enorme hiena e não um lobo? A ideia foi contemplada, entre outros, pelo novelista Henri Poulrat e pelo naturalista Gerard Monitorf, que propuseram a hipótese de uma hiena ter sido trazida por negociantes de animais e, uma vez recusada em um zoológico, libertada na floresta. Há ainda outra hipótese que coloca em xeque a credibilidade de Jean Chastel. Segundo rumores, o pai de Chastel possuía uma hiena em sua menageria, um termo do século XVII, usadora para coleções de animais mantidos em cativeiro. Alguns pesquisadores acreditam na possibilidade de Jean Chastel ter inventado a história a respeito do loup-garou e usado a hiena que pertencia à menagerie do seu pai para se autopromover. Isso levanta a questão a respeito de quem seria então o responsável pelas mortes após Bioterne ter eliminado o grande lobo. Para alguns, Chastel ou alguém muito próximo a ele teria deliberadamente assassinado inocentes.
para criar a impressão de que a besta ainda vagava por Gévaudan fazendo vítimas. Para muitos, o misterioso Chastel era um homem de moral dúbia, ganancioso e ávido por riquezas, uma das razões pelas quais o rei Luís XV se negou a recebê-lo foi justamente por ele ter tentado vender ao monarca, por um preço exorbitante, os restos da fera abatida. Chastel morreu em relativa obscuridade, mas não é totalmente surpreendente que alguns afirmem que ele teria se tornado um algoz da nobreza, o que desempenhou um papel de perseguir nobres após a Revolução. É claro, tudo isso é mera especulação, uma vez que não há como determinar historicamente que houve mais de uma besta de Gévaudan. O que se sabe é o sentimento de terror que tomou conta da região entre 1764 e 1767 e foi muito bem documentado na época. A população de lobos também foi drasticamente reduzida, chegando praticamente à extinção por conta das caçadas empreendidas naqueles 3 anos. O que levou um lobo a emergir da floresta para matar indiscriminadamente os habitantes de uma pequena província na França continua sendo um mistério, mas um marco de pedra foi construído no local, lembrando a todos daqueles dias de medo. Meus aterrorizados, e esse é o documentário da Besta de Gévaudan. Seria apenas um lobo super desenvolvido? Seria um lobisomem ou seria uma hiena? Bom, não há como provar, né? Pois, como vimos, naquela época o tipo de tecnologia que eles usavam para preservar os cadáveres era péssima, né? E também tem aquela parte que fala que talvez o monstro tenha sido queimado e as cinzas jogadas ao vento, ou seja, não tem nenhum assim relato histórico que possa provar cientificamente que os restos que foram encontrados no museu se tratasse realmente da famosa besta de Gévaudan. Então, vocês, o que acharam? Deixe nos comentários a opinião de vocês, pois a sua opinião é muito importante para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Então, não esqueça, deixe nos comentários a sua opinião, lembrando de sempre manter o respeito nos comentários, tá bom? Do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever, sim, de respeitar, tá bom? Peço para você também que gostou do conteúdo do canal que deixa seu like, por favorzinho, deixa o seu likezinho, pois o seu like é o que faz o YouTube compreender e entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal e assim vai estar mandando para mais pessoas, para que mais pessoas venham conhecer a nossa família. E falando em família, peço para você compartilhar no grupo da família, no Facebook, no Instagram, aonde vocês quiserem, tá bom?
Assim vocês estarão ajudando a família Angel Black a crescer cada vez mais. E a nossa família crescendo, muito mais relatos aterrorizantes chegarão, tá bom, galera? Bom, quero pedir para você que passou por uma experiência aterrorizante com o sobrenatural, que mande o seu relato para o e-mail do canal. Ó, rimou! E você que ouviu uma história, ou você que cria aquele conto, nossa, supimpa, legal, que faz os pelinhos assim do corpo da gente arrepiar todinho, manda para o e-mail do canal também. Será uma honra compartilhar o relato de sua experiência, ou a história que você ouviu, ou o conto que você escreveu majestosamente com todos aqui do canal, tá bom, meus amores? E o e-mail do canal é lu.sonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Galera, dá uma passada no Instagram lá da Lu Sonja Vermelha, tá bom? O Instagram que eu criei especialmente para o canal. Vocês serão muito bem-vindos. Também peço que deem uma olhada na página Contos Sinistros. No Facebook tem muita coisa assim aterrorizante lá. E se sobrar um tempinho, dá uma olhada na página da Angel Black lá também, tá bom? Beijo, galera! Meus amores, quero agradecer aqui a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa, que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos e páginas que ajudam-me na divulgação e às vezes até na criação do meu trabalho. Quero agradecer também a todos vocês, meus aterrorizados, meus inscritos, pessoas que eu amo demais, minha família, pois vocês, sim, vocês são a força do canal. Vocês são o combustível que impulsiona esse canal para frente. Muito obrigado mesmo, vocês são demais. Gente, logo teremos live pra gente botar a conversa em dia, tá bom? Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês um pedaço todo especial do meu coração, tá bom? Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Mua! Ah, cuidado com a besta de Gevorão. Tchau.